Agora, hoje, irmãos, nós estamos encerrando uma série aqui falando a respeito dos acontecimentos em Israel, recentes e que chamam a nossa atenção. E o nosso texto, irmãos, é Lucas 24, de 36 a 53. Lucas 24, os irmãos podem encontrar aí na sua Bíblia. Do verso 36 em diante, nós vamos ler a palavra de Deus. Lucas 24, 36 em diante. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para minhas mãos, para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado e ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés e no livro dos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas. E disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. E enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram, voltaram para Jerusalém cheios de alegria e passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Amém. Amém. Irmãos, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Messias, aquele que faria com que o plano de Deus desse certo. Isso está escrito em Isaías 53. Jesus fez com que o plano de Deus desse certo. Então Deus fez um plano para a salvação da humanidade e enviou a Cristo, seu Filho, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E então, irmãos, ele, fazendo um sacrifício perfeito, sendo um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado, ele trocou a sua vida sem pecado, sem mancha, foi sacrificada sem merecimento, não merecia a morte, mas morreu e fez essa troca. A morte dele sem merecimento, a morte dele que não deveria acontecer, aconteceu para trocar pela nossa. Então a nossa que deveria acontecer, pela nossa vida com pecado, pela nossa vida fora do padrão de Deus, então agora nós somos justificados pela vida dele. Essa foi a troca, irmãos. Uma vida sem pecado, uma vida santa, uma vida reta, morreu injustamente no lugar de todos nós que, numa vida errada, numa vida incorreta, numa vida que merecia a morte, nós agora temos acesso à salvação e à vida eterna através desse sacrifício de Cristo. Foi feita uma troca. Mas, irmãos, as profecias do passado falavam de dois momentos da vida de Jesus. Falavam do momento em que ele sofreria, iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e falava dele rei, governando sobre toda a terra,
o herdeiro de Davi, o filho de Davi, que seria rei para todo sempre. E os discípulos e os judeus e todos aqueles estudiosos da Bíblia daquele tempo, eles viam as duas profecias, mas qual das duas que eles iriam preferir, irmão? Eles iam preferir alguém que ia vir sofrer e morrer, ou eles iam preferir alguém que ia ser rei de grande glória e libertar eles da opressão dos romanos e dar um novo tempo para a vida deles ali? Claro, irmãos, que eles queriam um Messias que viesse lutar e restaurar todas as coisas ali para eles naquele momento, na hora, livrar eles dos romanos. Mas a vinda de Cristo tinha essas duas fases. Tinha a vinda dele como profeta, para anunciar o ano aceitável do Senhor, dar vista ao cego, libertar os cativos, e aí, irmãos, sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E numa outra fase, irmãos, ele então volta vitorioso, não mais como profeta, mas como rei, não mais na condição, irmãos, de sacerdote, mas agora como governante de toda a terra. Irmãos, essas duas fases têm uma diferença de no mínimo 2000 anos, que nós estamos vendo agora, mas naquele tempo não se sabia disso. Eles não tinham entendido isso. E então Jesus, irmãos, ele está ali, nessa oportunidade, já ressuscitado, já no novo corpo, já com a profecia cumprida, e ele chega nos apóstolos e fala: por que vocês estão assustados? E por que tem tanta dúvida na cabeça de vocês? Verso 38. Por que tanta dúvida na cabeça de vocês? Irmãos, eles estavam com Jesus ali na sala. Jesus apareceu, no outro evangelho fala que a sala estava fechada. Eles estavam num cenáculo fechado. Uma sala, irmão, com a porta trancada. Imagina nós aqui na igreja, trancou a porta, de repente Jesus apareceu aqui dentro. Foi assim que Jesus apareceu para eles aqui, numa sala fechada. E de repente Jesus estava lá, e eles com dúvidas na cabeça ainda, achando que era um fantasma, que era uma visão. E Jesus falou: mas por que vocês têm tanta dúvida assim? E aí, irmãos, hoje, nós também estamos cheios de dúvidas, irmãos. Às vezes, irmão, nós estamos olhando lá para Israel, estão lá os acontecimentos, nós falamos aqui já há 2 semanas nós estamos falando, irmãos, esses acontecimentos em Israel têm tudo a ver com a profecia. Israel está ficando isolado, irmãos, Israel está ficando abandonado pelos seus parceiros, pelos seus aliados de guerra. Porque, irmãos, as pessoas veem com maus olhos. Há uma corrente mundial de pessoas que apoiam os grupos terroristas, uma coisa inimaginável, a gente não consegue nem imaginar isso. Como que alguém apoia um terrorista? Uma pessoa que vai numa casa, pega um bebê no berço e corta a cabeça do bebê, como aconteceu agora lá, o ano passado, em outubro, em Israel. Quem que defende uma pessoa dessa, que entra num festival de música atirando em qualquer um, sem motivo? Não é uma guerra soldado contra soldado. É uma pessoa que entrou numa festa e saiu matando todo mundo. Não queria saber se era bom, se era ruim, se era homem, se era mulher, se era novo, se era criança, se era jovem. Entrou na festa atirando, matou todo mundo. Quem que defende uma pessoa dessa, irmão? Pois hoje tem passeata na Europa. Hoje tem passeata nos Estados Unidos, nas universidades, no Brasil. Candidatos aí políticos que defendem a Palestina, os palestinos, e defendem os extremistas de lá. Porque os palestinos, a gente sabe que tem lá muita gente boa que só está sofrendo na mão de maus políticos lá, mas que defende essas pessoas entre os árabes, que são extremistas e que vão lá matar para colocar o terror, vão matar a troco de nada. Matar para ver morrer, não tem motivo aquilo, não tem razão para matar aquela pessoa. Qual é o motivo de você matar um bebê? Explica para mim.
raptou as pessoas, matou centenas de pessoas, ainda estão lá raptados, desaparecidos. Irmãos, qual que é a razão de fazer um negócio desse? E qual que é a razão para apoiar pessoas como essas? Pois existe hoje uma rede de apoio aos terroristas no mundo inteiro. E essa rede de apoio aos terroristas é contrário a Israel e tem trabalhado contra Israel e para derrubar o apoio internacional que Israel tem para que Israel fique isolado, para que Israel fique sozinho. Mas nós olhamos para isso, irmão, achamos um absurdo só se a gente não tiver com as escrituras na mão. Se nós tivermos com as escrituras nas mãos, irmão, nós não vamos estar com a cabeça cheia de dúvidas. Por que as pessoas estão fazendo isso? É porque é bíblico. Como que as pessoas estão defendendo o terrorista? É porque é bíblico. Como que os países vão retirando o apoio de Israel? É porque é bíblico, irmão. Como que o mundo inteiro vai se juntar numa guerra contra Israel? É porque é bíblico, irmão. Motivo não tem. É a única democracia do Oriente Médio. É o único país do Oriente Médio onde tem liberdade de expressão, onde as pessoas conseguem empreender, onde as pessoas conseguem fazer negócio livremente, onde as pessoas podem expressar qualquer tipo de sentimento, irmão. E lá, no Oriente Médio, irmão, se a pessoa se declarar homossexual, ela é morta, irmão. Eles cortam a cabeça, não tem negócio de prender, é crime, é morto, irmão. Israel tem uma das maiores paradas gay lá, acontece lá em Jerusalém. Tem liberdade, uma pessoa é livre para fazer o que quiser. Por que os países vão ser contra um país que tem liberdade? Eu não estou dizendo que isso é certo, nem que isso é bom, que é admirável Israel. Não, eu só estou dizendo, irmão, que a pessoa é livre. E aí, por que as pessoas optar por apoiar um país onde há liberdade e apoiar um país onde há uma ditadura, onde há uma opressão, onde há corte de cabeça das pessoas que não concordam com a visão totalitária colocada ali pelos governantes? Como que alguém vai apoiar a ditadura, irmãos? Pois é isso que está acontecendo. Aí você vai falar, mas não faz sentido, mas é bíblico. A palavra de Deus diz que Israel vai ficar sozinho, irmão, e que todas as nações do mundo vão atacar Jerusalém. Irmãos, por que tem tantas dúvidas na nossa cabeça? A gente olha para lá, irmãos, por que as pessoas duvidam? Por que a gente duvida? Jesus está dizendo, olha, sou eu, em carne e osso, põe a mão aqui, ó, sou eu. Olha aqui o furo na mão, olha aqui o furo no lado do meu corpo, olha o furo nos pés, dos pregos. Sou eu, por que vocês têm tanta dúvida? E aí, irmãos, hoje nós também podemos nos perguntar, por que tem tanta dúvida na nossa cabeça, irmão? Por que nós estamos assustados, irmão? Não tem motivo para isso. Lucas 24, 38, Jesus pergunta, por que tanta dúvida na cabeça de vocês? E no 45 ele diz, Jesus abriu a mente deles para entender essas coisas. Irmãos, hoje eu peço a Deus, irmão, que abra a nossa mente para entender essas coisas. Verso 45. Jesus abriu a mente deles para que entendessem as Sagradas Escrituras. Irmãos, as Escrituras estão aqui. Nós lemos Zacarias 14, Zacarias 12, nós lemos Daniel, nós lemos Isaías, nós lemos, irmãos, as profecias da palavra de Deus, dizendo que todas as nações se ajuntarão contra Israel, e nesse dia haverá, o Senhor descerá com milhares de anjos e vai livrar o seu povo. E vai, em 1 Coríntios 15, vai ressuscitar os santos que estiverem mortos, vai trazer transformação para os que estiverem vivos. Irmãos, está tudo lá na palavra de Deus, mas parece, irmãos, que a mente não está apta a entender essas coisas. E nós precisamos orar, irmãos, porque às vezes nós falamos disso para as pessoas e você vê que há uma cortina na frente delas. Há alguma coisa, irmão, dificultando que ela consiga ver e enxergar essas coisas.
Você está falando para a pessoa, irmão, olha, é assim, aqui está escrito na palavra, irmão, não é a minha opinião, não sou eu que estou dizendo, irmão, não sou eu que sonhei essa noite sobre isso. São as sagradas escrituras, irmão. Eu estou falando que está escrito na Bíblia. Abre aí Apocalipse 21, 22, você vai ver que a cidade santa desce do céu. Irmão, você vai ver que Jesus volta com milhares de anjos para implantar o reino milenar. Leia Apocalipse 20. Irmãos, leia a Bíblia. Eu estou falando da Sagrada Escritura, mas parece que tem um véu, irmão, impedindo a pessoa de ver. E aí, irmão, a nossa oração deve ser: Senhor, abre a mente deles para que entendam. Talvez hoje, irmão, a nossa oração, a nossa principal pedido, talvez hoje a nossa principal oração a respeito dos nossos irmãos na fé, das pessoas que estão em volta de nós, daqueles que ainda não aceitaram a fé, da nossa família, do nosso convívio, seja, irmãos, Senhor, abre a mente deles. Ajuda a entender, irmãos, porque nós estamos falando das Sagradas Escrituras, irmão. Nós não estamos contando uma história que a gente leu, um sonho que a gente teve. Nós estamos falando, irmãos, da palavra de Deus. Foi isso que Jesus comentou aqui, irmãos. Olha, abriu a mente deles para entender as Escrituras, e aí ele mostrou, olha, sabe como é que é isso aqui? É assim, assim. Para os dois discípulos de Emaús, também aí no começo do capítulo 24, foi a mesma coisa, irmão. Jesus estava andando com eles, e aí começou a falar das Escrituras desde o início, e falou para eles, olha, o que diz a Bíblia diz sobre o Messias é isso, isso e isso. E o coração deles ardia, irmãos, com aquele conhecimento, porque eles não tinham, irmão, eles não tinham entendido isso aqui ainda. Aí ele abriu a mente deles para entender. E nós precisamos, irmãos, ter essa capacidade, precisamos pedir a Deus que conceda essa capacidade para quem está perto de nós, irmão, abrir a mente e entender. E no verso 46 ele diz, o que está escrito é o seguinte: o Messias tinha que sofrer, morrer e ressuscitar. Irmãos, o que está escrito é o seguinte, verso 46. É isso, é a nossa pregação, é isso, irmão. Quando alguém vier para você e perguntar assim, por que vocês batizam em nome de Jesus? Sabe qual que é a resposta, irmão? Nós temos que responder assim, o que está escrito é o seguinte. Atos 2:38, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus. A gente tem que saber, irmãos, mencionar o que está escrito, irmão. Não é a minha opinião. É assim porque eu acho que é. É assim porque é assim que ensina lá na minha igreja. É assim porque o pastor falou. Não, irmãos, a resposta é, o que está escrito é o seguinte. Foi isso que Jesus falou para eles. Era Jesus, irmão. Jesus não podia falar, eu estou dizendo com a minha autoridade que é isso aqui, aquilo ali, papai, pronto. Jesus não podia dizer, vocês me escutam porque eu sou o Filho de Deus e eu estou dizendo que é desse jeito e acabou. Ele não falou, irmãos. Jesus, tendo toda a autoridade, irmão, já ressuscitado, já no corpo glorioso, já sendo, irmãos, divino, já estando num outro patamar, já não era mais um ser humano, irmão. Jesus era homem, morreu, derramou seu sangue, mas na ressurreição, irmão, ele foi a primícia da ressurreição, o primeiro que ressuscitou para a vida eterna. Então, Jesus, irmão, já ressuscitado, ele não disse, sou eu que estou falando, vocês me obedeçam. Ele disse, o que está escrito é o seguinte. Ele usou, irmãos, a autoridade das Escrituras. Ele não falou, vocês não estão vendo que eu morri, ressuscitei, eu tenho autoridade agora para fazer o que eu quiser? E ele diz mesmo que todo o poder me foi dado no céu, na terra. O nome dele está acima de todo nome, mas ele não usou essa autoridade, irmão, para falar com os apóstolos. Ele disse, o que está escrito é o seguinte. Leia a sua Bíblia. Olha lá o que está escrito. É de lá que Jesus buscou a autoridade para falar o que ele tinha que dizer. Olha lá na sua Bíblia o que está escrito. Foi de lá, irmãos, que ele pegou. Então ele falou, olha o que está escrito. O Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E aí, irmãos,
a mente dos apóstolos se abriu e eles entenderam, irmãos, essa palavra que já estava escrita há séculos, estava registrada na Escritura, no livro, nas profecias, mas naquele dia eles entenderam, esta profecia era para hoje. Quando foi dito que ele ia morrer e ressuscitar ao terceiro dia, se referia a Jesus, a esse tempo, a nossa situação atual. E aí, irmãos, eles compreenderam essa mensagem. Por fim, Jesus falou, e em meu nome será pregada a mensagem de arrependimento e perdão dos pecados. É isso que vocês vão fazer em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, veja, irmãos, a mensagem de arrependimento, de perdão dos pecados, no nome do Senhor Jesus, deveria acontecer, começando por Jerusalém, e se expandir a todas as nações, até chegar ao Brasil, até chegar a Rio Preto, até chegar no dia de hoje, irmãos, em que nós estamos anunciando o arrependimento e o perdão dos pecados, a vida eterna em Jesus Cristo. Irmãos, este era o sinal daquele tempo. O Messias iria nascer, o Messias iria ter uma vida sem pecado, o Messias seria morto injustamente, ele ressuscitaria no terceiro dia, e esse Messias, irmãos, seria a base do arrependimento, o perdão dos pecados e a vida eterna de toda a humanidade. E é isso que a palavra dizia para aquele tempo, para aquela oportunidade que os apóstolos estavam ali, vivos, participando junto com Jesus. Era a profecia daquele tempo. Mas agora eu pergunto para os irmãos, qual é a profecia do nosso tempo? Entende? Para a profecia do nosso tempo, eu vou consultar alguém que sonhou? Eu vou consultar alguém que escreveu um livro, irmão? Eu vou consultar um profeta moderno? Eu vou fazer uma oração e ir para o monte para ver se Deus me revela o que vai acontecer? Não, irmãos. De onde Jesus buscou autoridade para dizer para eles, é assim? Ele falou, o que está escrito é isso. Estava escrito. Ele buscou autoridade nas Escrituras. E nós hoje, irmãos, buscamos autoridade nas Escrituras, irmão. Quando alguém pergunta para nós, quais são os sinais do nosso tempo? O que é que nós vamos entender que, olhando para as Escrituras, nos dará consciência do momento presente? O que está acontecendo no relógio de Deus, no calendário de Deus? Que tempo é esse hoje? No calendário de Deus, irmãos, esse é o tempo do ajuntamento das nações contra Israel. É isso, irmão, é a profecia de hoje. Mas muitas vezes nós duvidamos, irmão, igual os apóstolos aqui duvidaram de Jesus. Jesus apareceu na frente deles e eles estavam duvidando. Teve que abrir a mente deles para entender as Escrituras. E hoje, irmãos, a nossa oração deve ser para que Deus abra a mente das pessoas, irmão, para que elas vejam. Porque assim como Jesus apareceu no quarto fechado, e eles ainda assim estavam duvidando, hoje as nações estão se reunindo tudo contra Jerusalém, mas as pessoas estão duvidando. As pessoas não conseguem enxergar, irmãos, que existe uma profecia em andamento, que existe um cumprimento das profecias em andamento. Jesus nasceu, irmão, foi apresentado no templo, ninguém deu bola. Quando Jesus foi apresentado no templo, somente Simeão e Ana reconheceram ali o Salvador, mas o sumo sacerdote, o Anás, o Caifás, apresentaram um menino aí hoje, lá de Belém, ninguém sabe nem quem é, não deram bola. Jesus cresceu, se tornou um menino, um moço responsável, ajudante do Pai, trabalhava como marceneiro, irmão, ninguém dava bola, ninguém reconhecia nele o Messias, irmão. Depois ele fazendo milagres, transformando água em vinho, curando paralíticos, mesmo assim, muitos ali de Israel não deram bola para Jesus. Não reconheceram que era o Filho de Deus.
Irmãos, os sinais estão na frente da pessoa, ela não reconhece. E os apóstolos aqui, irmão, com Jesus já ressuscitado, aparecendo no quarto fechado, eles estavam duvidando ainda. A incredulidade, irmãos, é muito grande. É muito grande. E eu hoje, irmãos, nessa palavra, fechando aqui o que nós já viemos conversando já há algumas semanas, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, irmão. Nós precisamos pedir a direção de Deus para nossas vidas. Por quê? Porque, irmãos, a Bíblia diz, quem tem falta de sabedoria, peça que Deus dá. Nós precisamos da direção de Deus, irmão, para Ele abrir a nossa mente, irmão, para entender o momento presente. Qual é, o que está acontecendo nos dias atuais? Nós precisamos, irmão, que Deus abra a nossa mente. Assim como Jesus abriu a mente dos apóstolos naquele momento, nós precisamos que o mesmo aconteça agora. Nós precisamos, irmãos, que haja uma abertura, que nós consigamos ver essa questão, irmão. E enxergando isso, nós possamos anunciar, irmãos. Mas anunciar o quê, irmão? Anunciar o que está escrito na Bíblia. É anunciar Zacarias. É anunciar, irmão, Apocalipse 20. É anunciar, irmãos, aquilo que está escrito nos profetas, Daniel 2. Nós temos que anunciar, irmãos, aquilo que é Bíblia. Não é, irmãos, anunciar um sonho que eu tive, uma visão que eu tive, um profeta moderno, alguém que pensou isso, pensou aquilo. É a Sagrada Escritura, é o solo da Escritura, é o que diz a Bíblia, irmãos. O que diz a Bíblia é que as nações vão se ajuntar contra Israel e então virá o fim. E aí, irmãos, nós temos que anunciar a palavra, irmãos. E aí, quando nós, pedindo a direção de Deus, anunciarmos a palavra, as pessoas vão dizer, então o que nós temos que fazer? Você vai dizer, há perdão e salvação no nome de Jesus. Irmãos, eu hoje achei interessante a Ana Maria ler ali Isaías, né? Porque ela falou ali de renovar as forças, né? E essa semana foi uma semana assim que a gente refletiu muito sobre o cansaço, né? Bom, muita coisa a gente está fazendo, muita coisa, e muita atividade nos preparativos do encontro geral, né? Nós estamos prevendo aí muito trabalho também de preparação. A gente vê o grupo ali, irmãos, da organização do evento, né? Os irmãos trabalhando na parte infantil, dos jovens, das senhoras, os irmãos trabalhando, né? Dos homens, do que vai ter, das palestras que vai ter, do que nós vamos ter lá. Muito trabalho, irmãos. Aqui também na igreja local, muitas atividades, saímos, fizemos visita online. Semana passada tivemos lá em Marília, né? Com a graça de Deus, estivemos ali visitando os irmãos. No sábado, esse domingo passado, irmãos, foi de muitas visitas. Nós fomos visitados, muita gente em casa, nós saindo, voltando. Então, foi uma semana que a gente refletiu bastante, irmãos, sobre o cansaço, sobre muitas atividades, irmãos. Muitas atividades nós estamos envolvidos, muito trabalho, muito cansaço. Trabalho secular, o dia a dia, o escritório, a faculdade. Mas, irmãos, a minha sensação, o meu sentimento nesse momento, é que não é hora, irmão, de descansar, não. Não é hora de sentar. Pois é, né? Não era, nem a idade é motivo, né? E aí, irmãos, há uma questão assim, eu tenho um sentimento, irmãos, nesse momento, dizendo para os irmãos assim com muita clareza, que esse ajuntamento das nações contra Israel pode não ser agora, não estou dizendo para os irmãos que a semana que vem, os Estados Unidos vai abrir o apoio que tem a Israel e vai virar a guerra e Jesus volta no mês que vem. Não estou dizendo isso, irmãos. Só estou dizendo para os irmãos o seguinte, nós deveríamos nos preparar muito bem, porque esse ajuntamento das nações contra Israel vai nos dar uma grande oportunidade de pregar o Evangelho. Vai nos dar uma grande oportunidade de ver pessoas entendendo essa mensagem. De ver pessoas olhando para as Escrituras e falar, rapaz, mas isso aqui estava previsto mesmo.
Isso aqui estava escrito na palavra. E nós precisamos pedir a direção de Deus, irmão, para anunciar a palavra, talvez para sermos atalaia da última hora. Talvez nós tenhamos, irmãos, essa oportunidade rica de sermos as pessoas que estarão anunciando Cristo no último momento, no momento em que daqui a pouco ele volta. E isso vai nos dar a oportunidade, irmão, de falar do Evangelho, de pregar a Escritura, irmão, pela palavra, não pregando sonho e histórias de contos de fada, mas pregando as Escrituras e dizendo para as pessoas: existe algo a ser feito, arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus e terão seus pecados perdoados. Atos 2:38. E nós, irmãos, talvez sejamos esse atalaia, irmãos, essa pessoa que vai anunciar, esse grupo de pessoas, irmão, que vai levar a mensagem de salvação, a mensagem, irmãos, da última hora, a mensagem, irmão, daqueles momentos finais da história da humanidade, porque na volta de Cristo, irmão, tudo se fará novo e tudo será diferente a partir do momento em que ele voltasse à terra. E a nós, irmãos, cabe essa grande responsabilidade de fazer a pregação final, a pregação dos últimos momentos, a pregação, irmão, daqueles que serão convertidos, aqueles, irmão, na parábola dos talentos ali, a parábola dos trabalhadores da vinha, tem aqueles que chegam às 5 horas da tarde, irmão, e ganham o mesmo salário do que foi trabalhar logo cedo. Sabe o que é isso aí, irmão? São essas pessoas que serão salvas, irmão, no finalzinho, quando não tem mais, né? Alguém vai dizer: eu fui servo de Deus 40 anos, mas esse aqui aceitou a mensagem, irmão, faltando uma semana para Jesus voltar, e ele vai receber a mesma recompensa. Já na prorrogação, né? Já foi os 2 tempos, já estamos na prorrogação, mas alguém entrou em campo na prorrogação e também jogou e também ganhou o campeonato, também está no time vencedor, né? Que seja assim. Mas, irmãos, a nós cabe pedir a direção de Deus, anunciar a palavra, o perdão em Cristo Jesus, irmão, porque talvez, irmão, sejamos nós o grupo pregador, o grupo de mensageiros, o grupo de atalaias, irmão, da última hora. E se seremos esse grupo, irmãos, não tem lugar para o cansaço, não tem lugar para o desânimo, não tem lugar, irmãos, para nós perdermos a esperança, a fé, o ânimo, a vontade, irmão, de avançar. Pelo contrário, irmãos, eu hoje tenho dito para a Ana que nós aqui, né, é comum a gente estar aqui na quarta-feira, né? Semana passada, inclusive, tivemos aqui o irmão Antônio, a irmã Davina, tivemos mais pessoas conosco aqui no culto de oração. Mas na quarta-feira, irmão, muitas vezes nós estamos aqui, às vezes só eu e a Ana aqui para fazer o culto de oração. Mas, irmão, nós nos alegramos muito, porque no online, irmão, tem 20, 30 pessoas participando do culto de oração. E nós ficamos felizes de ver, estarmos acompanhados daqueles irmãos, assim como agora temos vários irmãos acompanhando conosco aqui essa transmissão. E aí, irmãos, eu digo para a Ana assim: olha, ter aqui 30 pessoas assistindo o culto, ou 3.000, é a mesma coisa, porque a transmissão não tem, né, aqui na igreja seria impossível a gente colocar 300 pessoas aqui, não cabe na nossa igreja. Mas no online, irmão, cabe 3.000. No online cabe 30.000. No online cabe 3 milhões. Não tem limite para a transmissão. Então, irmãos, eu creio firmemente que Deus vai nos dar a oportunidade de, havendo esses eventos, e nós divulgando, irmãos, que isso é cumprimento da palavra de Deus, irmãos, haverá um mover e um reconhecimento das pessoas, irmão, de que o que nós estamos dizendo é a palavra de Deus, e que nós teremos, irmão, muitas pessoas que vão receber o perdão e a salvação no nome de Jesus, nem que seja na última hora, e estarão, irmãos, junto conosco quando Jesus voltar. Eu creio, irmãos, que Deus vai conceder
a salvação para muitas pessoas, irmão. Pessoas da nossa família, pessoas do nosso convívio, pessoas que nós nunca vimos, irmão, mas que estão em busca da verdade, do conhecimento da palavra de Deus. Em algum momento, irmãos, elas serão alcançadas. Nós precisamos pedir sabedoria para Deus, direção, precisamos continuar anunciando a palavra, porque Deus, irmão, tem muitas pessoas para salvar, muitas pessoas para alcançar ainda, e esses serão, irmãos, alcançados na última hora, mas receberão o mesmo prêmio, o mesmo pagamento, como na parábola dos trabalhadores. Quem chegou às 5 da tarde, irmão, recebeu o mesmo pagamento de quem começou a trabalhar logo cedo. Então, é isso, irmão, que talvez esteja destinado para nós, sermos os pregadores da última hora, pessoas que estarão, irmão, falando de Deus no momento mais próximo da volta do Senhor Jesus. Nós vamos hoje, então, fechar essa nossa reflexão e convidar os irmãos para orar, para que nos dê essa direção e essa graça para sermos aí, quem sabe, os trabalhadores da última hora. Vamos orar e buscar a direção de Deus.